Olá, meu nome é Luiz Henrique Rodrigues, sou médico ortopedista, atuo na área da cirurgia do quadril. Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre a cirurgia por câmera de vídeo do quadril, ou artroscopia do quadril, ou endoscopia do quadril. Antes de eu falar um pouquinho sobre esse assunto, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixarem o seu like e deixarem aqui os comentários, inclusive pedindo alguns vídeos para atender as dúvidas de vocês. O que é a artroscopia do quadril? A artroscopia do quadril é uma cirurgia que nós introduzimos uma câmera de vídeo dentro da articulação do quadril. Quando essa câmera de vídeo entra dentro da articulação, quando a gente coloca dentro da articulação, nós chamamos de artroscopia. Quando a câmera de vídeo vai no espaço que não é dentro da articulação, nós chamamos de endoscopia. A endoscopia, por exemplo, ela pode ser aplicada para alterações, disfunções do nervo ciático que ocorrem no quadril, onde nós conseguimos colocar uma câmera de vídeo e seguir todo o trajeto do nervo ciático. Com isso a gente consegue tratar algumas patologias como a síndrome do piriforme, tendinopatia dos isquiotibiais, bandas fibrosas que grudam no nervo ciático. Também conseguimos tratar lesões dos tendões, como o tendão ilio-psoas, como os tendões glúteos, por exemplo. E a artroscopia do quadril, que na verdade é o termo que a gente mais utiliza e é a cirurgia que nós mais realizamos da medicina esportiva do quadril, é uma cirurgia que nós então colocamos a câmera de vídeo dentro da articulação. E quais são as indicações da artroscopia do quadril? Sem dúvida nenhuma, a maioria dos senhores já podem ter ouvido falar alguma vez de lesão labral. Nós tivemos um atleta muito famoso no Brasil, que foi o Guga, que teve uma lesão labral e que teve a sua carreira prejudicada por conta desse tipo de lesão. O labrum é uma estrutura que circunda toda a bacia. Eu vou mostrar aqui mais para frente como que ele funciona. E sem dúvida nenhuma, a lesão labral e o impacto femoroacetabular são as principais indicações da artroscopia do quadril. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que é a lesão labral, o que é o impacto femoroacetabular. Existem outras indicações também para a artroscopia do quadril, mas essas são as principais e hoje nós vamos ficar focado em falar sobre essas lesões principais, que é o impacto e a lesão labral. Então, com o objetivo de deixar esse vídeo um pouco mais didático, eu vou mostrar aqui para vocês umas imagens e um vídeo que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais sobre o impacto femoroacetabular e a lesão labral. Então, em um quadril normal, percebam que existe uma esfericidade, a cabeça ela é redondinha. Então, no impacto tipo pincer, o impacto tipo pincer é um excesso de osso aumentando a cobertura da cabeça. Percebam que desse lado a cobertura da cabeça está menor e desse lado a cobertura da cabeça está maior pela bacia. O impacto tipo cami, na verdade, é esse bump, esse caroço de osso que fica entre a cabeça e o colo do fêmur. E o impacto tipo misto, na verdade, é o impacto mais comum. É o impacto que existe entre a cabeça do fêmur e a bacia. Então percebam, existe tanto a deformidade ocorrendo aqui na transição entre a cabeça e o colo do fêmur e o excesso de osso da bacia. Inevitavelmente os dois ossos vão se chocar no movimento de flexão do quadril. E olha que curioso, na verdade todos esses assuntos, para entender o quanto que o nosso corpo é uma engrenagem e é um mecanismo, esse termo ele veio da engenharia mecânica. Então o que significa cami na verdade? Cami vem da engenharia mecânica, é uma parte de uma roda ou eixo giratório ressaltada e projetada para transmitir um movimento alternado ou variável a um outro mecanismo. Então vem daí o termo cami. E essa animação ela é muito didática. Percebam o seguinte, existe um bump e quando o paciente faz um movimento de flexão, então esse bump ele impacta nessa estrutura que eu comentei com vocês, que é o labrum. Então eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo, uma animação que eu acho também muito didática. Eu acho que fica bem claro quando a gente entende um pouquinho essa animação, como funciona o impacto femoroacetabular e a lesão labral causada por ela. Estou mostrando aqui no vídeo, vejam, aqui é o acetábulo. Então, quando esse osso aqui
ele se projeta para frente, a gente chama isso de impacto tipo pincer. Essa estrutura que reveste o acetábulo, que eu estou passando aqui o mouse, a gente chama de labrum. Labrum é uma estrutura fibrocartilaginosa. Aqui é a cabeça do fêmur e aqui o colo do fêmur. Reparem que vai crescer um carocinho aqui nessa cabeça do fêmur, no colo. Esse carocinho nós chamamos então de efeito Kami. Quando o paciente, o indivíduo, flexiona o quadril, esse Kami ele bate no labrum. Ele bate de forma repetitiva no labrum. Então, além da lesão abrasiva que ele causa ali, né, o labrum, aquele caroço, ele bate e acaba levando essa lesão dessa estrutura, ele acaba também fazendo com que haja uma lesão da cartilagem próxima do labrum. E qual é a função do labrum? O labrum ele tem alguns receptores nervosos, alguns nervinhos, e ele funciona como propriocepção. Ele vai informando, como se ele fosse informando o nosso cérebro. A cabeça do fêmur virou para cá, a cabeça do fêmur virou para lá, a cabeça do fêmur foi para frente. Então ele vai informando. E por ter alguns nervinhos, também a sua lesão gera dor, gera desconforto. O labrum aumenta a cobertura da cabeça do fêmur em até 10%. E o labrum regula a pressão do líquido que circula no quadril. À medida que a cabeça do fêmur sobe, o labrum sobe, o líquido sai. À medida que a cabeça do fêmur desce, o labrum desce e o líquido fica preso na articulação. Então ele funciona como essa válvula. E ele também tem uma função muito importante, que é a função de selar a transição entre a cartilagem e o osso. Vejam, essa parte branca é cartilagem, essa parte de cima é o osso e o labrum fica aqui na frente. Então ele veda essa transição. À medida que esse impacto ele começa a ocorrer de forma repetitiva e ele machuca a base do labrum, o que ocorre? O líquido que circula aqui com uma certa pressão, ele passa a penetrar entre a cartilagem e o osso e ele acaba descolando a cartilagem. E de uma certa forma, esse descolamento da cartilagem, ele vai virando uma bola de neve, ele vai se repetindo, ele recruta células inflamatórias, altera a bioquímica, a química do local, e isso vai fazendo com que haja uma progressão dessas lesões e uma eventual progressão da artrose desse quadril. Então, uma das vantagens da técnica da artroscopia é tratar essas lesões, ressecar esse caroço ósseo, esse bump, para que diminua esse impacto repetitivo e o paciente possa eventualmente evitar com que haja uma progressão do desgaste do seu quadril. Então, conforme eu mostrei naquele vídeo, isso daqui é uma reconstrução de uma pelve de um paciente, uma reconstrução 3D com impressão em 3D. Isso daqui também é um artefato que a gente utiliza eventualmente quando existe uma cirurgia um pouco mais complexa para fazer o planejamento pré-operatório. A gente imprime, utiliza a tomografia do paciente, essa tomografia ela é reconstruída, isso é encaminhado para a impressora 3D e a impressora 3D imprime certinho a alteração que o paciente tem. Eu tinha operado um lado desse paciente, esse outro lado não havia sido operado ainda. Eu achei interessante fazer essa impressão justamente para mostrar para os pacientes como que é o quadril antes e como fica o quadril após a cirurgia. Então, conforme mostrado na animação, o impacto femoroacetabular do tipo Kami é essa concavidade, esse bump, esse excesso de osso que aparece entre a cabeça do fêmur e o colo do fêmur. A pessoa fica com um carocinho. As causas do impacto tipo Kami não são muito bem esclarecidas. O que a gente tem observado nos estudos é que pessoas que fazem atividade física muito intensa durante a infância pode ter a cicatriz de crescimento da cabeça do fêmur, ao invés dela vir em um sentido, ela fica um pouco mais para trás, como se ela ficasse estendida. Isso faz com que possa se formar esse bump ósseo nessa transição entre o colo e a cabeça. Acontece que esse carocinho, que esse bump ósseo, muitas vezes quando a pessoa vai fazer determinado tipo de movimento, ele impacta na bacia, no acetábulo. Isso gera um limite mecânico, então ocorre um conflito
entre as duas estruturas que nós chamamos então do impacto femoroacetabular. Quando a deformidade também ocorre aqui, ó, vejam que esse paciente ele tinha uma deformidade, vejam esse biquinho de osso que existe aqui, ó. Esse biquinho de osso também atrapalhava o movimento. Então o fêmur bate nesse biquinho de osso e não deixa que o movimento ocorra de forma natural. Muitas vezes, muitas pessoas têm isso já e não têm sintomas. Muitas vezes os sintomas eles só surgem quando você passa a fazer determinados tipos de atividade física que possam, vamos dizer, acordar essa lesão que até ao momento ela estava adormecida. Que tipo de esporte ou que tipo de atividade pode agravar esse tipo de lesão? São as atividades como arte marcial, que você vai dar um chute alto, atividades como academia. Se você tiver uma predisposição ao desenvolvimento do impacto e fizer um leg press flexionando muito o joelho, trazendo o joelho muito próximo ao tórax, você está aproximando muito o fêmur da direção da bacia, do acetábulo, e você pode fazer que essas lesões de forma repetitiva acabam lesando as estruturas como o lábio e a cartilagem do quadril. Então é sempre necessário, se você tiver alguma restrição da sua mobilidade ou sentir qualquer sintoma de desconforto na região da virilha, na região da frente, geralmente onde coloca a mão no bolso, na calça, é importante uma avaliação de um médico que seja membro da Sociedade Brasileira de Quadril, para que ele possa te orientar se você pode ou não fazer determinado tipo de atividade física. Então, esse impacto, ele ocorre, ele restringe a mobilidade, e um fato muito curioso é que a ausência de mobilidade do quadril faz com que as articulações adjacentes compensem essa ausência de mobilidade. Então, não sei se é possível visualizar aqui o pubis, por exemplo, do paciente. Quando tem esse bloqueio, vejam como aumenta a sobrecarga no pubis desse paciente. Então, o paciente fica com o pubis completamente sobrecarregado. Um jogador de futebol, muitas vezes, tem lesões de forma repetitiva no pubis. Então você trata, a lesão volta, você trata, faz fisioterapia, a lesão volta. Então o que acontece? Ao examinar esse paciente, nós notamos muitas vezes que existe um bloqueio do movimento do quadril. Então esse quadril dele bloqueado, travado, faz com que haja um mecanismo de compensação, de micromovimentação que ocorre aqui na região do pubis desse paciente. Então nesses casos, a causa da pubeite não está ocorrendo somente nessa região, e sim sendo causada pelo impacto entre o fêmur e a bacia, e o pubis acaba sendo um mecanismo de compensação dessa ausência de movimento. Isso também ocorre em articulações adjacentes, como as articulações sacroiliacas, e muitas vezes a energia que é dissipada entre o fêmur e a bacia, ela acaba indo até a região da coluna. O paciente acaba tendo dores na coluna causados por esse mecanismo de compensação da ausência de movimento. E quando a gente faz a artroscopia do quadril, eu vou colocar um videozinho aqui também explicando tudo sobre a artroscopia do quadril, como que é feita a técnica, como que a gente faz, como que a gente dá o ponto no labrum. Talvez isso possa ser útil para fazer com que você consiga entender um pouquinho mais sobre esse procedimento, até mesmo para você entender um pouco a sua lesão, ou até mesmo para tomar uma decisão se você deve ou não fazer o procedimento da artroscopia do quadril. Então, num caso de um paciente que já foi operado, o que a gente realiza? Então, a gente resseca aquele bump ósseo, a gente tira aquele excesso de osso. Tem uma broquinha que eu também vou mostrar para vocês no vídeo, que a gente consegue, ela vai girando, ela vai comendo o osso e esse osso vai sendo aspirado. Conforme ele vai sendo aspirado, a gente vai sendo aspirado e o osso vai sendo removido, a gente ganha a mobilidade novamente e o fêmur para de pegar na bacia. Então esse paciente que tinha esse biquinho de osso aqui no acetábulo, agora já não tem mais, porque ele foi ressecado, e ele tinha aquele bump ósseo naquela outra pecinha branca que eu mostrei que tinha aquele calinho de osso. Agora eu removi o osso e agora ele consegue ter a mobilidade completamente livre. Vejam que o pubis, que antes estava sobrecarregado por conta da falta de movimento do quadril, agora não está mais. Então, esse é o procedimento de artroscopia do quadril para o tratamento do impacto femoroacetabular e da lesão labral, que é o procedimento
que a gente mais realiza na cirurgia por vídeo do quadril. Então espero que você tenha gostado do meu vídeo. Novamente peço para que vocês deixem aqui os seus comentários, as suas dúvidas e não esqueça de deixar o seu like. Até o próximo vídeo.